e receptivo dos médicos do programa Mais Médicos que irão atender os municípios da Bahia em situação de calamidade pública. Ouviremos agora a palavra do secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara. Bom dia a todos. Cumprimentar o nosso ministro Marcelo Queiroga, o ministro João Roma, nossa querida ministra Damares, nossa secretária Mayra, nosso colega aqui, o Sérgio Ocani, da Atenção Especializada. Cumprimentar todos os médicos que aqui vieram, estão aqui desde ontem, né, que nós iremos daqui a pouco juntos para a Bahia. Eu aqui vou até citar nominalmente Amanda, Débora, Estela, Núbia, Éder, Luciana, Ariane, Josefa, Daiane, Elias, Miguel, Samuel, Luciana, Rita, Ailane, Ana Karina, Vitor, Alessandra, Jamaira, Jaquenine, Mariane, Estênio e Karen. Importante nós dizermos que nós estamos agora, são 99 médicos, ministro João Roma, lá para a Bahia. Estão indo agora conosco no avião 23 médicos, 8 já estão lá, já chegaram lá na Bahia, em Ilhéus. Além disso, até o dia 10, esse outro quantitativo, ele vai, né, como é o normal, pago pelo Ministério da Saúde para a Bahia. Essa solicitação ela foi feita pelo governo do Estado da Bahia, pela secretária de Estado, a doutora Tereza, porque a grande necessidade hoje, lá na Bahia, uma das grandes necessidades, é exatamente a disponibilidade de médicos, principalmente para a atenção primária. Esses municípios têm grande dificuldade já normalmente de conseguirem médicos e, nesse momento, essa necessidade ela se avoluma. Então, o Ministério da Saúde, de forma muito diligente, rapidamente, nós conseguimos, né, esses médicos, e em havendo necessidade, com a nossa experiência que nós tivemos ano passado em Manaus, onde eu fiquei 3 semanas, no Acre, em janeiro, naquele período crítico da pandemia, se houver necessidade, nós conseguimos, isso eu já conversei com a minha equipe, fazermos editais muito rápidos, emergenciais, e com isso conseguimos mais médicos. Vamos ver isso de acordo com a necessidade, obviamente, com a solicitação dos gestores locais. O Ministério da Saúde ele só envia, isso é importante dizer, os médicos que são solicitados pelos gestores locais, tanto em nível estadual quanto em nível municipal. É importante também, ministro, a gente dizer que o Programa Médico do Brasil está com o edital já aberto para os médicos. Esse é um novo programa de alocação de médicos, tá? Criado já no governo do presidente Bolsonaro. E a Bahia, atualmente, o teto dela no Mais Médicos é de 624 médicos. Na verdade, 1.477 médicos, é o que o Ministério da Saúde paga hoje para a Bahia. Com o programa Médicos para o Brasil, que está com o edital aberto, o número vai passar para 2.101. Então, a Bahia ela vai ter um acréscimo de 624 médicos. Então, isso é importante para a gente, todos aqui verem, eu noto que a imprensa aqui está em peso, a importância que o governo federal dá para o estado da Bahia. Então, a Bahia, a partir até o meio final desse ano, ela vai ter 2.101 médicos pagos integralmente pelo governo federal. Nenhum centavo do gestor local. Isso mostra essa importância, tá? Então, daqui a pouco, aqui é a cerimônia, né, para mostrar os médicos aqui, mostrar para a sociedade o que a gente tem feito, e daqui a pouco nós iremos. Então, e por último, mostrar, como muitas vezes a imprensa fala de forma errônea, o programa Mais Médicos, ele bate mês após mês o recorde de número de médicos. Nunca o programa Mais Médicos teve tanto médicos como tem atualmente. Eu vi o Estado de São Paulo recentemente fazer 2 matérias dizendo o contrário, esses números são públicos, é só olhar, mês após mês recorde, e dessa vez não mais os médicos recebem integralmente o salário. O salário não vai mais para outros países. Então é importante isso ficar claro, porque a gente não pode ficar repetindo a informação absolutamente errada. Então, com isso, eu passo esses dados técnicos e eu encerro a minha fala. Muitíssimo obrigado.
Obrigado, secretário. A gente passa a palavra agora para a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Eu estou junto com essa equipe extraordinária. E, ministro Queiroga, eu estava conversando com meus secretários esses dias, como é que vocês estão dando conta de tudo? Em meio a uma pandemia, tanta coisa para fazer, e aí vem a emergência e as respostas imediatas que o Ministério da Saúde está dando. Ministro Roma, no mesmo sentido, mas talvez existem alguns detalhes que talvez vocês não conseguem entender. Deixa eu explicar. Eu estou lá na área, a minha equipe está lá e nós temos um olhar diferenciado. Nós tivemos cidades, por exemplo, que a água passou por dentro de cemitérios. E eu quero que vocês imaginem o que aconteceu. Essas águas ainda estão por lá. Nós temos crianças entrando nessas águas, nós temos as pessoas para atravessarem de um lado para o outro precisam passar por dentro de águas contaminadas. E essas respostas imediatas do Ministério da Saúde está salvando vidas. As vacinas que estão chegando, os médicos que estão chegando. E, neste momento, a prioridade do governo federal é fazer a garantia das vidas. Hoje eu sigo para lá junto com o Ministério e a gente não trabalha essas ações mais sem direitos humanos neste governo, ele permeia todas as demais ações. Está indo comigo, por exemplo, a secretária nacional da Mulher hoje, porque nós estamos tendo ocorrência de violência contra a mulher. Por exemplo, mulheres que estavam em medida protetiva estão em abrigos, sem provar, sem o papel para provar que estão em medida protetiva, e os agressores indo até o abrigo. Então, a Secretaria da Mulher indo com os médicos para orientá-los a identificar a violência contra a mulher. Às vezes, ela não está machucada porque caiu numa enxurrada, está machucada por um outro motivo. Então, desta forma que os ministérios aqui eles estão interagindo, assim como a violência contra a criança nesse momento. Então, eu me sinto honrada, ministro Queiroga, de estar trabalhando dessa forma integrada, todos os ministérios, junto com o ministro Roma, o ministro Queiroga, estamos juntos, 24 horas trabalhando, e eu parabenizo o secretário Rafael, a secretária Mayra, por essa iniciativa, essa forma como tudo está sendo entregue lá na ponta ao povo querido da nossa Bahia. Parabéns, ministros. Obrigado, ministra. A gente passa a palavra agora para o ministro de Estado da Cidadania, João Roma. Bom dia a todos. Meu caro ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, ministra Damares, ministra que ocupa o mesmo prédio na esplanada do que nós lá na Cidadania, e é uma ministra que se mantém presente. Eu acho que esse é um momento que a presença faz toda a diferença, num momento, Damares, onde todos nós aqui, eu, você, Queiroga, o ministro Rogério Marinho, que já decolou para Minas Gerais, né, todos seguindo a orientação do presidente Bolsonaro, estamos justamente fazendo o melhor dentro das providências que, de fato, transformam a realidade das pessoas que estão sofrendo nesse momento. O que ocorreu na Bahia nesse final do mês de dezembro foi uma calamidade de grandes proporções, tanto que chega a uma área de mais de 600 quilômetros dentro das cidades que estão em calamidade. Então, é uma vasta extensão. E uma coisa é quando há uma calamidade, um rompimento em um município. Outra coisa é quando superam mais de 130 municípios, como é o caso da Bahia, e se estende a outros estados, como o Piauí, o Tocantins, Minas Gerais, né, no Vale do Rio Jequitinhonha em especial, tanto que para lá já decolou agora o ministro Rogério Marinho, que esteve conosco também semana passada lá na Bahia. De fato, as cenas são muito impactantes. Na última semana, estivemos em muitos locais. O ministro Queiroga foi 2 vezes à Bahia semana passada, ministro? 2 vezes, só na semana passada. E já... Sendo que a última vez foi na quinta-feira, não é isso? Nós fomos à Vitória da Conquista. Já está indo hoje novamente, segunda-feira. E percebeu, né, a dimensão do estrago, ele sobrevoou as áreas conosco. E tem sido decisivo, ministro.
as providências que o senhor tem adotado no Ministério da Saúde, providências efetivas, providências que chegam realmente na ponta, fazendo valer a máxima menos Brasília, mais Brasil, com a presença do governo federal lá onde está a realidade dessas pessoas. Providências que não ficam se escondendo atrás de meandros burocráticos, não ficam se escondendo em justificativas, em qualquer desculpa, mas sim superando, né, obstáculos e fazendo chegar em tempo hábil, né, para a população necessitada. O senhor, na semana passada, conseguiu ainda mais recursos para os municípios baianos. Já são quase 20 milhões de reais repassados fundo a fundo diretamente para os municípios baianos, que, óbvio, precisam de reforço nesse momento, mas muito além do que o recurso financeiro. Né? A chegada de suprimentos, de medicamentos, de vacinas, de orientação, da sua equipe, que se mobilizou rapidamente, né, para estar no local do desastre, podendo, de fato, ajudar as pessoas. E agora, né, com esse aumento da quantidade de médicos, irão fazer toda a diferença. Uma calamidade como essa tem várias fases. Uma primeira fase, óbvio, é o resgate e a preservação da vida humana. Não é? Na sexta-feira eu estive no Vale do Jequiriçá e eu vi a cidade praticamente completamente destruída. A casa que não tinha caído tinha chegado água no teto da casa. E as pessoas simplesmente perderam tudo, tudo. Um município vizinho que foi ao lado levar um carro-pipa, Queiroga, ficou tão impressionado que disse: eu pensei que minha cidade estava numa situação ruim. Mas a realidade de Ubaíra e de Jequiriçá era um cenário realmente de guerra. As pessoas na rua pedindo para pegar um pouco de água do carro-pipa para poder beber, não é? Pois o que tinha era só fedor e lama por toda a cidade. E isso, naturalmente, tem um impacto na saúde pública. Naturalmente, né? Isso vai decorrer uma série de enfermidades e a presença, portanto, né, desse reforço da equipe de médicos vai fazer toda a diferença, uma diferença efetiva na vida dessas pessoas e dos gestores públicos também, que muitas vezes encontram-se desesperados. Algumas vezes, Damares, prefeitos ligavam emocionados sem, de fato, saber o que mais podiam fazer, porque não adiantava naquele momento uma transferência financeira, adiantava-se meios, pessoas, né, equipamentos que pudessem fazer a diferença naquele momento, né, de tanto desespero. Então eu quero mais uma vez dizer que eu me sinto muito honrado por integrar esse time de pessoas que têm feito a diferença, que, desprovido de vaidade, a gente atua de uma maneira muito fluida, e isso eu acho que faz diferença numa administração pública do século XXI, onde nós conseguimos, de fato, enxergar os objetivos comuns, criar, né, soluções interdisciplinares, né, conseguimos ousar de forma que amplia a eficácia das nossas ações para atender as pessoas que, de fato, necessitam do governo federal. Portanto, muito obrigado por esse reforço. E todos, não só na Bahia, como em todos os estados que estão atingidos por essas fortes chuvas, ficam gratos e reconhecidos ao excelente trabalho desenvolvido na sua gestão aqui no Ministério da Saúde. Muito obrigado, ministro Queiroga. Obrigado, ministro. A gente passa agora a palavra para o ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimentar a Damares, o João Roma, Rafael Câmara, a Mayra Pinheiro, Sérgio Ocani, e dar as boas-vindas em nome do Ministério da Saúde a todos vocês. Hoje é o dia 3 de janeiro, portanto, que nós tenhamos um excelente 2022, né? Que nós possamos nos livrar da pandemia da Covid-19 e o Brasil seguir em frente rumo ao seu grande destino. Há cerca de 10 meses, eu cheguei ao Ministério e fui acolhido com muito carinho pela Damares
e pelo João Roma, que já estavam aqui no governo. A Damares é um símbolo desse governo, que está desde o início, e é da mesma maneira que nós acolhemos e agradecemos a vocês por nos atenderem nesse momento de dificuldade, né, decorrente das enchentes que atingiram fortemente o sul, o extremo sul e o norte de Minas Gerais. Eu, como o João Roma falou, eu já tive 3 vezes na Bahia, a primeira vez com o presidente da República, quando ele determinou que os ministérios, liderados pela Defesa Civil, que é comandada pelo MDR, com o nosso colega e amigo Rogério Marinho, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Saúde, o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Defesa, atuasse em conjunto para levar um reforço e um apoio àquela população afetada pela questão da seca, né? Eu e a Mayra e o João Roma, e Damares também, que somos do Nordeste, nós somos acostumados a conviver com o flagelo da seca, né? Tem até um poema lá de um conterrâneo da Mayra, lá, súplica cearense, né? Eu pedi para chover, mas chover de mansinho, né? E veio uma enchente dessa, né? Será que a culpa é desse pobre que não sabe nem fazer oração, né? Então, nós temos que atuar fortemente para levar em todos os setores apoio à população que está sofrendo. Tem aquela tropa de choque que chega no começo, que é para minorar o impacto da enchente, depois tem a equipe que vai reconstruir as estradas, reconstruir as moradias. Há um número grande de pessoas que estão desabrigadas, outros estão desalojados, e a chuva para de cair e eles, às vezes, não podem voltar para casa, porque a casa ela foi comprometida em sua estrutura e, às vezes, a casa tem que ser demolida, né? Naturalmente que ninguém tem reserva para isso, e quem chega para apoiar é o governo federal, né, João Roma? O presidente, no primeiro momento, editou uma medida provisória com 200 milhões de reais, agora outra com 700 milhões de reais. O Ministério da Saúde tem atuado fortemente através das suas secretarias. Está aqui o Sérgio Ocani, que é da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, a Força Nacional está lá. O Rafael, na Secretaria de Atenção Primária, com o programa Mais Médicos, que em breve será substituído ainda mais fortemente pelo Médicos do Brasil. Enfim, e nós estamos aqui com o propósito de levar um apoio à população da Bahia, sobretudo, e contamos com a ajuda de vocês. Vocês vão estar lá na ponta, vocês são os nossos braços. Eu, o Roma e a Damares, nós somos os braços sociais do governo. E vocês são a nossa voz lá na frente. Vocês é que vão levar a nossa palavra à população que está sofrendo lá. E a prioridade do governo do presidente Bolsonaro, e aí não é só de boca, não é só de falar, né, embora se disse que quem tem boca vai a Roma, né? Eu prefiro ir com Roma aqui. Bom, então a prioridade do nosso governo é a atenção primária. Eu sou um médico especialista em cateterismo do coração. Portanto, eu sou de uma área muito específica. Mas eu tenho certeza que a diferença na saúde pública brasileira será feita na atenção primária. E quem vai fazer essa diferença são vocês. Nós precisamos controlar a hipertensão arterial, nós precisamos controlar o diabetes, nós precisamos combater o tabagismo, nós precisamos estimular as pessoas a ter uma prática de atividade física regular, e nós precisamos cuidar também da saúde mental das pessoas, não é, Damares? Damares vinha me lembrando aqui que é importante. Imagina como estão essas pessoas que perderam suas casas, do ponto de vista psicológico, né? E o médico que está na atenção primária é o médico mais preparado para enfrentar esses problemas, justamente porque ele tem uma visão generalista. No começo do governo do presidente Bolsonaro, a atenção primária era um apêndice, era o primo pobre da atenção à saúde. Era só uma secretaria, a SAIS. Quem cuidava do dinheiro todo era o antecessor do Sérgio, que era o Figueiredo, né? Hoje não. Hoje nós temos a Secretaria de Atenção Primária. Não é só uma sigla. Isso representa um compromisso e representa uma priorização. A priorização representada justamente pelo aumento do aporte dos recursos financeiros. Nós saímos de um orçamento de 17 bilhões de reais na atenção primária, João Roma, Damares, e hoje nós temos um orçamento de cerca de 24 bilhões de reais. E o Rafael todo dia reclama aqui que é necessário ampliar o orçamento, e eu concordo com ele. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que melhorar o investimento na atenção primária com estratégias inovadoras, como telesaúde, enfim, um conjunto de ações que podem mudar a história da saúde pública
brasileira. Lembrar que é na atenção primária que nós temos a principal política de enfrentamento à pandemia da Covid-19, que é a nossa campanha de vacinação. Nós já vacinamos a população acima de 12 anos com 2 doses, 80%. Nós já distribuímos 20 milhões de doses de reforço. Aqui os profissionais de saúde, eu quero crer que todos já tomaram a dose de reforço. Todas essas doses elas foram providenciadas pelo governo federal. E elas só têm um dono, o povo do Brasil, que pode acessar não só essa política pública, mas todas as políticas públicas, livremente, porque, enfim, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E todos nós sabemos isso, porque isso está na nossa Constituição Federal. E o governo do presidente Bolsonaro, que, graças a Deus, está bem, tem informações que ele teve dores abdominais, e por conta daquele atentado contra a vida dele que houve em 2018, ainda hoje tem consequências, e ele foi para o hospital, mas, graças a Deus, ele está bem. Eu não sei ainda se já foi dado um boletim oficial, mas em breve deve sair um boletim oficial, que, na realidade, quem dá esse boletim não é o ministro da Saúde, é o médico assistente dele, né? Nós aqui sabemos disso. Mas o presidente está bem e está forte para liderar essa grande nação que é o Brasil, com a ajuda dos seus ministros, que são leais à agenda do governo, e com a força que nós temos, nós vamos fazer as mudanças que o Brasil precisa. Então, agradecer a vocês mais uma vez, sem mais delongas, até porque nós temos que viajar, né? Não é só falar, o governo tem que trabalhar. Ontem mesmo eu estava aqui trabalhando com a equipe de secretários. Não é novidade nenhuma para nós, os médicos, né? Nós somos acostumados a trabalhar, a dar plantão, a acordar cedo. Ah, ministro, o senhor chegou cedo? Sim, eu acordo cedo todo dia. E durmo tarde, né, Mária? Então, vamos continuar trabalhando e pedir a ajuda de Deus para iluminar os nossos caminhos, para que possamos ajudar a população brasileira nesse momento de dificuldade. Muito obrigado e Deus abençoe o nosso Brasil. Algum de vocês quer falar? Alguém quer falar? Bom, então, se não vamos falar agora, que se cale para sempre, tá? Obrigado. Senhoras e senhores, nós solicitamos para que os médicos se dirijam aqui à portaria privativa, que fica atrás de onde nós estamos, para serem direcionados... Eu quero agradecer ao Exército Brasileiro, ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e à Polícia Rodoviária Federal, que tem nos apoiado. A gente pede, então, que os médicos venham até aqui à frente para fazer a foto oficial e depois serem levados até o ônibus que os levará para a base aérea. Quanto à imprensa que está nos acompanhando aqui presencialmente, também poderão participar deste momento. Só pedimos para que use a portaria principal por uma questão de organização e o evento se resumirá lá fora. Obrigado e bom dia a todos.